Boa noite, gente. Vou fazer uma pregação sobre a conversão, porque o mundo está se perdendo por falta de quem denuncia o pecado. Grande e temerário é aquele que difere a sua conversão. Por quê? Porque ele supõe evidentemente ter tempo. Mas quem é nessa vida que pode acrescentar um só segundo de sua vida? Nem eu, nem vocês, nem criatura nenhuma sobre a terra. Porque todos nós vivemos sobre o império da morte. Ela pode arrebatar nossa vida a qualquer momento. Por isso que mesmo as pessoas bastante jovens não podem dizer que a morte está longe para eles. Quando se morre numa festa, andando, em qualquer circunstância da vida, isso são coisas de todos os dias. Como é que nós podemos contar com o futuro? Será que as mortes repentinas, as desgraças, os envenenamentos de sangue só acontecem com os outros? Será que nós somos eternos? Será que nós somos inatingíveis? Às vezes alguma pessoa diz, aquele irmão morreu, o vizinho morreu, e não espera que aconteça também com a gente. Não espera que aconteça com ele. Acha que é só os outros, que eles são eternos aqui na terra. Nós seremos eternos sim, mas quando passar dessa vida para outra. Então, a gente tem que fazer algo para nos converter urgente, porque muitas pessoas estão na antessala do inferno, prestes a ser lançados lá. Muitos ainda não foram porque estão vivos no corpo, mas mortos no espírito. E a principal morte não é a biológica, e sim a espiritual. A vida eterna é muito mais forte do que uma simples destruição de um corpo carnal. O verdadeiro cristão, ele não deve temer a primeira morte, e sim a segunda, que é o lago de fogo. E é para lá que serão lançados os idólatras, os assassinos, os feiticeiros, os mentirosos. E todo aquele que ama e pratica mentira terão como quinhão o lago de fogo. Se Deus disse que essas pessoas não vão para o céu, não vão. Assim como o preto não pode ser branco, assim como a mentira não pode ser verdade. Então o que Deus estabeleceu não pode ser alterado, a não ser que a pessoa mude antes da morte. Porque depois da morte tudo estará consumado, tudo estará terminado. Não adianta ninguém colocar um crucifixo na mão na hora da morte para dizer que ali vai a alma para o céu. Mandar colocar uma vela, mandar celebrar uma missa. Eu até posso dizer que pode celebrar uma missa, mas que até em Macabeus fala que ele intercedia pelas pessoas que morriam. Mas não adianta colocar vela e celebrar missa se a alma já estiver no inferno. Se ela já estiver no inferno, não tem missa que sirva. Então o tempo é curto, o tempo é breve, o tempo é urgente, o tempo não espera, o tempo não para no tempo. Quem sabe um dia você não tenha tempo. Então, gente, não pense que vai para o céu, que vai conseguir a salvação na hora da morte. Porque assim como foi a vida, também poderá ser a morte. Se a gente levar uma vida de pecador, pode suceder uma morte de pecador. Se levar uma vida de pecador, não espere ter uma morte de santo. Não adianta chorar. Não pense que com o choro vai sensibilizar o coração de Deus, se você não fizer o seu céu aqui na terra. A gente pode fazer o céu aqui na terra, ou também no inferno.
Se uma lágrima bastasse para a gente entrar no reino do céu, Deus não teria nos exortado tanta vigilância, atividade, penitência, oração. Ele não teria deixado sequer os 10 mandamentos. Se Deus colocasse todos no céu por causa de uma lágrima, quem mais iria praticar virtude? Eles já não praticam agora, sabendo que aqueles que não seguem os mandamentos da lei de Deus não irão para o céu. Eles já não seguem. E se soubesse que bastasse uma lágrima para entrar no céu, eles iam praticar alguma virtude? Não. Ia ser o inferno já na terra. Porque outro dia, Frei Damião, eu tenho um CD que ele faz uma pregação dizendo assim: se eu pudesse chegar na porta do inferno e oferecer aos espectros, isto é, aquelas almas perdidas, a graça da conversão, com que regozijo, com que alegria eles receberiam. Eu ofereço agora a vós, em nome de Deus, e vós a recusais. Cuidado, porque pode ser o último chamado. Já pensou se Deus desse a oportunidade a um servo dele, a um padre, chegar na porta do inferno e oferecer aquelas almas perdidas a graça da conversão, aquelas almas que estão se queimando com fogo e enxofre? Já pensou se tivesse essa oportunidade, se chegasse a alguém lá, um profeta, e falasse: saiam daí, vão se converter? Com que alegria eles iam receber essa boa nova. Mas eles já tiveram tempo de se converter, tanto quanto nós hoje estamos tendo. E eles deixaram passar o tempo que Deus deu para a conversão deles, onde eles foram lançados no inferno. A mesma coisa poderá acontecer conosco se deixarmos passar o tempo que Deus deu para a nossa salvação. Então esse é o tempo da graça. Frei Damião também falava assim, que assim como o homem ele pode se suicidar, mas não pode ressuscitar, assim também somos nós pelo pecado mortal. Nós podemos perder a vida da graça, mas não podemos recuperá-la sem a graça de Deus. Como por exemplo, um alcoólatra, como é que ele pode deixar o alcoolismo se ele tem um vício? Como é que ele vai poder deixar sem a graça de Deus? A prostituta, do mesmo jeito, como é que ela vai deixar de se prostituir se ela não tiver a graça de Deus? Muitas vezes eu evangelizo na casa de ladrão, de prostituta, porque Deus veio salvar o que estava perdido. Mas é lógico que se o perdido quisesse salvar, se ele não quiser, o problema lá é dele. Deus manda a gente ir. Agora, se ele quiser, bem. Caso contrário, ele vai prestar conta a Deus. Às vezes eu prego para a prostituta e ela fala que a carne é fraca. Mas Deus não deixa a gente ser tentado além das nossas forças. Nas tentações ele dá o meio de sair dela. Muitas alegam que Jesus perdoou Maria Madalena. Outra coisa que elas leem a Bíblia para deturpar. O que foi que Jesus Cristo disse? Mulher, ninguém te condenou. Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Mas ele disse: vai e não tornes a pecar. Porque a Bíblia diz que Jesus é a árvore, nós somos os ramos. E Jesus vai querer que o corpo dele, que ele é o corpo de Cristo, tenha um membro, um braço, seja uma prostituta, uma perna, um ladrão, um olho, um bandido, e outro membro, um assassino. Não. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós não dermos fruto na videira que é Jesus, nós somos cortados e lançados fora. Então não deixe a sua conversão para amanhã, porque cada dia que passa, o
pecado cresce e se fortalece, a ponto de tornar como se ele estivesse numa cadeia de ferro, incapaz de sair de lá. Porque o homem que deixa para se converter no futuro é semelhante a uma pessoa que querendo atravessar o rio pela nascente, enquanto mais nada, mas se afasta da possibilidade de atingir o final, pela abundância das águas. Então o inimigo de Deus, ele vive rangindo como um leão, procurando a quem devorar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então vocês, tanto eu como vocês, vamos fazer algo para a gente não cair nas garras de Satanás, porque é como Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que todos tenham vida, e vida com abundância. Desde o início, desde que Deus criou os anjos, que houve a queda dos anjos, que Satanás tenta destruir os filhos de Deus. Ele não quer que os filhos de Deus sejam glorificados. Eles não podem lutar contra Deus. Então ele luta contra os seres humanos. Quando ele quis no céu ser maior do que Deus, o que é que eles não farão com os seres humanos? Os teólogos dizem que houve, aliás, está escrito na Bíblia, que houve uma batalha no céu. São Miguel Arcanjo lutando contra Satanás, mas Satanás não prevaleceu, porque ele foi lançado no inferno. Os teólogos dizem que houve um silêncio no céu por mais ou menos meia hora, e todos se prostraram. Quando o inimigo se rebelou contra Deus, Deus perguntou aos outros anjos quais deles ficariam com ele, com Deus, ou quais queriam se rebelar contra Deus. Então houve um grande silêncio no céu e todos se prostraram. São Miguel Arcanjo disse que é um anjo humilde, se ajoelhou diante de Deus com a espada na mão durante meia hora. E após meia hora ele se levantou, deu um grande grito: quem como Deus? Aí houve o combate, mas o inimigo não prevaleceu, porque São Miguel Arcanjo entrou em luta contra o inimigo. Deus deu o poder e lançou Satanás na terra e no inferno. E diz: feliz o céu, mas ai da terra, porque o diabo foi para vós com grande ira, procurando a quem devorar. Então ele vai procurar devorar aqueles que abrem brecha, para ele entrar. Então não dê lugar ao inimigo de Deus, porque depois da queda dos anjos, ele ainda ousou usurpar o corpo de uma serpente para ir tentar Eva no paraíso. Deus fez Adão e Eva no paraíso, mas Satanás, invejoso com a felicidade dos nossos primeiros pais, resolveu tentar. E fez Eva comer do fruto proibido. De repente Deus desce do céu à terra. Disse: que fizestes? Quiseram se desculpar. Eva dizia que foi a serpente quem incentivou ela a comer o fruto proibido. Diz que deu ao homem também para comer, mas eles foram tentados, caíram na tentação porque eles quiseram. Mas Deus já tinha advertido para eles não comerem do fruto proibido. Então, quando Deus desce, diz: que fizeste? Quiseram se desculpar. Mas Deus não aceita desculpa para o pecado mortal e entregou eles à morte. Diz: ó morte, eu entrego esses dois malfeitores. 2 cadáveres para Deus foi pouco. Ele exigiu milhares e milhões de cadáveres por um só pecado mortal. Eles não praticaram nenhum pecado a mais. E Deus entregou eles à morte. Então eles viviam se perguntando:
o que é morrer. De repente, eles viram seu filho Abel caído no chão. Sua face estava lívida. Pegaram nas mãos dele, estava gelado. Tentaram levantá-lo, o corpo dele estava duro, feito uma pedra. E Adão exclamou: "Ó mulher, eis a morte." E ambos choraram amargamente. Eis a morte, a punição para o pecado mortal. Então, gente, eu pergunto: Deus foi severo demais? Não. Deus é justiça infinita. Ele não pode infligir ao culpado um castigo maior do que ele possa merecer. Se ele infligiu aos nossos primeiros pais um castigo tão tremendo, foi porque eles certamente mereceram. Deus não se conteve com um cadáver. Ele exigiu milhares e milhões de cadáveres, desde a primeira geração até a última geração. Todos estão sujeitos à humilhação de um túmulo por um só pecado mortal. Então, que grande mal deve ser o pecado, se Deus o pune com tanta severidade. Então, a Bíblia diz: fugir do pecado como se foge de uma serpente venenosa. Porque é sempre verdade, quem ama o perigo, nele perecerá. Então vamos fugir do pecado enquanto é tempo. Vamos pedir a Deus para a gente entrar na vida da graça, porque ninguém sabe o dia que morre. Outro dia eu estava evangelizando com uma freira, e a freira contou uma história que ela conheceu uma jovem em Maceió, e essa jovem ela ficou doente por conta do excesso de farras. Ela vivia nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, até que o corpo não aguentou mais, não suportou mais. E então ela, na hora da morte, ela mostrou as mãos e disse que ia subir para o céu com as mãos vazias. Colocaram um crucifixo na mão e ela disse que continuava vazia, as mãos vazias. Por que ela disse que continuava vazia? Porque enquanto viveu nesse mundo, ela não se esforçou para se converter. Então, quando chegou a hora da morte, ela não tinha nada para apresentar a Deus. E nós, quais são os títulos que nós temos para apresentar a Deus na hora da morte? Será que nós só temos o mal? Será que nós só temos o pecado para nos lançar no inferno? Será que nós não temos algo de bom, algumas virtudes para apresentar a Deus, para através dessas virtudes a gente ser absorvida para entrar no céu? Então, vamos pensar nisso, porque, gente, quando a nossa carne quiser reinar contra o nosso espírito, a gente vai dizer, quando também o diabo do inferno quiser nos seduzir a fazer o mal, a gente vai perguntar: e depois? O que nos acontecerá depois da morte, o dia que a gente tiver de prestar conta a Deus da vida que levamos aqui na terra? Isso vai nos ajudar a vencer o mal e seguir o bem. Louvado